Rodrigo Bonfim. Com você aqui na Mirante News FM, agora 10 horas 3 minutos, 10:03. Auditor fiscal me explica aí hoje, falando sobre o programa de pagamento e parcelamento de créditos tributários. A gente vai falar sobre o Refis, sobre o ICMS e esse assunto que traz, claro, muito interesse, né, aqui por parte do Estado do Maranhão, porque todo mundo quer regularizar a sua situação. E a gente está recebendo aqui na 104,1 Magno Vasconcelos Pereira, que é auditor fiscal da Receita Estadual do Maranhão e também secretário adjunto da Cefaz, que é a Secretaria de Fazenda. Magno, seja bem-vindo, muito bom dia. E sobre a questão da discussão em torno do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, é muito grande a questão, a gente poderia dizer dessa forma, da inadimplência ou da demora de pagamento junto à Receita do imposto aqui no Estado? Bom dia. Bom dia. Inicialmente, seria assim, muito importante que o nosso ouvinte entendesse os tributos estaduais, quais são eles. O ICMS, que você se referiu ainda há pouco, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é um imposto recolhido pelas empresas e pago pelo cidadão. Esse pagamento ocorre quando há compra de qualquer que seja o produto sujeito a essa tributação. Nós chamamos de imposto sobre o consumo, que agora está em evidência decorrente da reforma tributária. Temos também o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que todo cidadão que possui um veículo, tanto de 4 rodas como de 2 rodas, que são as motos, tem a obrigação de pagá-los, exceto aquelas motos que têm até um determinado nível de cilindradas. Temos também o ITCMD, que é um imposto muito pouco conhecido e que ele incide sobre a transferência de qualquer propriedade no sentido de doação, quando ocorre uma doação, ou quando há um falecimento, que é o espólio. Então, nesse falecimento, as heranças também são tributadas. Então, esses 3 tributos são estaduais. No caso aqui específico desse Refis, ele trata apenas do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. E ele abrange aquelas empresas constituídas com CNPJ que têm algum tipo de débito com os estados, no caso do Maranhão, com o Estado do Maranhão. E ele foi prorrogado, vai vigir até o dia 31 de julho, e realmente o nível da inadimplência é grande. Para que você tenha uma ideia, hoje nós temos inscritos em dívida ativa, que é a última esfera administrativa de procedimento de cobrança, algo em torno de 8 bilhões e 200 milhões de reais. Então é um valor bastante considerável. Sabendo disso, o governo do Estado, nosso governador, ele tem editado alguns refis. Submetemos à apreciação do CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Aprovado no CONFAZ, o Estado faz a sua regulamentação, e o Maranhão tem feito assim. Então há um nível realmente elevado de inadimplência, algo em torno de 25%, 30%, e essa inadimplência, ela ocasiona vários tipos de problemas para o empresário. E o objetivo desse refis é exatamente possibilitar, oportunizar esses empresários que possam fazer a sua quitação de uma forma mais suave e com reduções também bastante significativas. Quais seriam as restrições que as empresas elas acabam vindo a receber, né, por conta desse cenário de inadimplência? No ponto de vista administrativo, que são procedimentos internos da Secretaria de Fazenda, a empresa ela tem a sua inscrição suspensa de ofício, ou seja, há um procedimento de suspender aquela inscrição estadual da empresa. Tendo a sua inscrição suspensa de ofício, ela passa a ter a obrigação de pagar o imposto antecipado quando efetua compras de fora do Estado do Maranhão. E aí também há um outro problema que até às vezes é muito mais grave, que os fornecedores ficam em determinados momentos impedidos de emitir nota fiscal. Hoje a nota fiscal eletrônica, ela é online, então ela já vai buscar a informação daquele comprador. E ao identificar que aquele comprador está com a inscrição suspensa, gera uma série de embaraços, inclusive de fé, de credibilidade. Sim. Olha, a empresa está com uma inscrição suspensa, certamente ela é devedora, né? Está incorrendo em alguma irregularidade fiscal, e aí já vem aquele sentido de desconfiança daquele fornecedor. Então isso impacta muito a atividade do negócio. Esses são assim problemas administrativos, mas também existem os problemas judiciais, que aí são até mais graves. Eles podem e desde a apreensão de não só produtos, mas também de bens da empresa, retenção de ativos, caso ela tenha dinheiro, depósitos bancários, até a criminalização do empresário, infrator, que aí realmente é um pouco mais grave, né? Ele passa a ser um réu, né? E aquele crime que ele cometeu contra a ordem tributária, ele só se exime se ele efetuar o pagamento do imposto.
Bom, e então vem o Refis, né, para tentar agilizar e facilitar esse processo de regularização de uma forma bem simples, rápida, sem burocracia. O quanto é vantajoso para a empresa, o empresário, né, que se encontra nessa situação de inadimplência, fazer parte desse programa que vai até o dia 31 de julho desse ano? Então, quando a empresa ela sofre alguma cobrança administrativa, elas ocorrem através da lavratura de auto de infração, que nós chamamos a Constituição do Crédito Tributário. Nesse momento, essa Constituição do Crédito Tributário, ela vem acompanhada de multa em juros. Sim. Como esses débitos que nós estamos cobrando e que agora estão sendo possibilitados de serem pagos dessa forma, eles são originários até o dia 31 de dezembro de 2024, eles têm juros, tem a multa. Então, ao efetuar o pagamento, se for um pagamento integral, nós chamamos de pagamento à vista, então ele vai ter uma redução de 95% de juros e multa. Ou seja, se ele quiser pagar tudo de uma vez só... Reduz bastante mesmo. Então, e também ele possibilita que o pagamento possa ser efetuado até 120 parcelas, ou seja, 10 anos. E aí reduz também a parcela de incidência da multa e juros. Não seria mais 95%, ela cairia para 50%. Isso é escalonado, de acordo com o número de parcelas que o contribuinte optar. Ok, e vale ressaltar que nesse processo todo tem também, é claro, uma negociação junto com a Cefaz, né? Em relação à questão das melhores condições. Exatamente. Então, o contribuinte pode fazer essa solicitação e deve fazê-la pelo nosso sistema, pelo nosso site, via internet. Não precisa ser presencial, ele não precisa ir até a nossa agência de atendimento para fazer esse procedimento. Nós temos lá na nossa página um link que ele vai acessar e vai fazer essa solicitação. É simples, não há nada muito burocrático, procuramos fazê-lo da forma mais fácil e acessível para o contribuinte. Então ele faz essa opção, lá ele vai dizer o número de parcelas que ele quer efetuar o pagamento, paga a primeira parcela e já começa a ter direito ao parcelamento, que vai ser tudo online, não precisa ser presencial. Nós estamos conversando com Magno Vasconcelos Pereira, que é auditor fiscal da Receita Estadual do Maranhão e também secretário adjunto da Cefaz aqui no estado. Nós estamos falando sobre o Refis, Programa de Pagamento e Parcelamento de Créditos Tributários, falando especificamente sobre o ICMS. Geralmente, quando a gente vê essa questão da prorrogação de prazo, né, ampliação, tudo mais opção, oportunidade para resolver a situação tributária aqui no estado do Maranhão, a gente vê até mesmo um aumento de interesse. Isso foi observado nesse período? Os empresários, as pessoas estão procurando mais a Cefaz para resolver logo a sua situação nesse ano de 2025? Sim, nós já temos mais de 270 parcelamentos, algo em torno de 35 milhões, mais de 1.500 empresas que procuraram também para efetuar o pagamento, algo em torno de 15 milhões. Lógico que há um universo bem maior, mas essa busca para que nós trabalhamos com essa cobrança, ela realmente representa algo significativo, porque essas empresas que procuram se regularizar, elas voltam para o mundo do negócio. E o Estado, ao oportunizar essa forma de pagamento, ela está permitindo que as empresas continuem existindo, continuem gerando emprego, continuem gerando renda e melhore a situação do nosso trabalhador no estado do Maranhão. E, no caso, o que a Cefaz está fazendo para diminuir esse cenário de inadimplência que é observado durante os anos? A gente sabe que tem um processo de redução, né? Esse processo está sendo facilitado, né? E a questão da burocracia, ela realmente está deixando espaço aqui no estado do Maranhão para resolver a situação de uma forma mais ágil. Como é que a Cefaz está trabalhando para diminuir essa situação recorrente aqui no Maranhão? Nós trabalhamos de forma preventiva. Hoje a Secretaria de Fazenda ela tem um sistema informatizado altamente eficiente, está entre os mais bem avaliados no Brasil. Acompanhamos a vida dos empresários, os notificamos com antecedência para que ele não incorra naquela irregularidade, para que ele se regularize antecipadamente. Infelizmente, alguns não fazem, mas essa é uma das formas que nós temos feito para diminuir essa inadimplência. Sabemos que aquele que é cobrado mais rápido, ele tem um índice de recolhimento, de regularização bem maior. Então, nós temos feito isso. Buscado facilitar a vida do contribuinte para efetuar o pagamento do imposto devido, notificá-lo com a antecedência devida, fazer um trabalho prévio para que ele não incorra, não incida em qualquer que seja a irregularidade fiscal e oportunizar ele agora essa forma de pagamento.
O refis, ele ajuda bastante, ele facilita a vida do empresário, ele volta e coloca ele novamente no mercado. Então é exatamente isso que nós estamos fazendo. Esta é uma das formas que a Secretaria de Fazenda encontrou para facilitar a vida do empresário, para fazer com que ele se regularize, para que ele realmente use das boas práticas fiscais e para que ele não incorra em irregularidades e seja penalizado. A nossa intenção não é penalizar o empresário, não é fazer com que ele sofra multas, sofra restrições cadastrais, nada disso. É fazer com que ele perca o negócio, é para que ele se regularize, para que ele cumpra com a sua obrigação. O imposto, ele é sagrado. Nós estamos vendo agora essa polêmica entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos está taxando o país em 50%. Mas temos muitos outros problemas lá nos Estados Unidos que nós pouco aqui conhecemos, e é um país super desenvolvido. A carga tributária no Brasil é muito elevada, lá é muito mais. Nós temos agora um outro exemplo prático, assim, que a gente pode até comentar, porque está bem aqui no nosso dia a dia. Temos o Campeonato Mundial de Futebol. Os clubes que foram premiados tiveram que deixar lá nos cofres americanos 40% do que receberam. Olha o índice de taxação. Então é muito grande. Então os países envolvidos, eles cobram os impostos devidos e retornam em serviço. Então o que nós temos que fazer aqui no país é cada vez mais cobrar dos nossos governantes que retornem esses impostos arrecadados em serviço, para que haja melhoria na qualidade de vida da nossa população. E no sentido dos empresários que estão chegando agora, né? A gente está vivendo uma sociedade que fala muito sobre startup, criação de novas empresas, né? O mundo mais conectado. A Cefaz aqui no Maranhão dialoga com esses novos empresários maranhenses para justamente orientar e não acabar chegando em um cenário de irregularidade, como está sendo observado por algumas empresas que já são experientes aqui no mercado. A orientação que nós recebemos do governo do estado é para que facilite-se ao máximo possível a implantação de novos negócios no estado. O Maranhão disparou agora na criação de novos negócios e do Nordeste foi em primeiro lugar. Então isso sabemos que gera emprego, gera renda e também gera imposto. Então a Secretaria de Fazenda, dentro do que é competência dela de facilitar a criação de novos negócios, tem feito isso de uma forma bastante eficiente, bastante eficaz, junto com a JUSEMA, que é a Junta Comercial do Estado. Temos facilitado, tirado todas as burocracias possíveis, colocado, disponibilizado na internet, nos sites, formas fáceis da empresa se constituir, reduzimos bastante o tempo que tínhamos de abertura de novos negócios e orientado também aos contribuintes. Então a gente tem setores de orientação na Fazenda, temos um site bastante interativo, com muitas informações fáceis de serem buscadas. Então isso também facilita a vida desses novos empresários. E sobre a questão da discussão de tributos aqui no Brasil, a gente sabe que é iminente uma reforma tributária aqui no país, em discussão no nosso Congresso Nacional. Como é que isso impacta o cenário do ICMS, do entendimento que a gente tem sobre os impostos, principalmente de consumo no Brasil, mas principalmente aqui no Maranhão? Magno? É uma boa pergunta. Então, veja bem, nós passamos mais de 35 anos discutindo a reforma tributária no país. O ICMS foi criado a uma época em que realmente o cenário era totalmente diferente. E ele foi, com o tempo, se tornando inviável na prática, porque o ICMS, como é imposto estadual, os estados tiveram autonomia para legislar. Isso daí criou um emaranhado de legislações. Isso burocratizou muito a vida dos empresários. Então a reforma tributária veio, teve a emenda constitucional no ano passado aprovada, já tem a lei complementar que regulamenta o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. O IBS incorporou o ICMS e o ISS. Como esse imposto é muito complexo e é um volume muito grande de recursos arrecadados, ele está sendo implantado de forma progressiva, ou seja, esse ano está sendo regulamentado algumas leis, inclusive o comitê gestor que vai gerir esse imposto também está com a lei complementar no Congresso Nacional para ser aprovada, e ele entra em vigor a partir de 2026. Isso estará em vigor de forma completa em 2032, que é a incorporação do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e do ISS, que é o Imposto Municipal, que é o Imposto sobre Serviços. Esses dois impostos estão juntos agora, a legislação já está em vigor, começa a ser cobrado de um percentual pequeno, apenas como uma forma de um estudo laboratorial para que se tenha uma implantação realmente, quando ela ocorrer em definitivo, esteja organizada e de forma bastante eficiente e eficaz, com resultados, e ela vai ser progressiva. Já o CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, começa em 2026 e em 2027 vai estar 100% implantado. A CBS, ela junta o PIS, COFINS, o IPI,
e também tem o imposto sobre bens considerados supérfluos, né? Isso aí também será regulamentado mais para frente, então ele vai ser implantado também gradativamente. Então, essa reforma tributária, ela simplifica a cobrança do imposto, simplifica a forma como os empresários vão ter as obrigações de cumpri-lo, ou seja, aquelas obrigações acessórias que hoje são muitas e que dificultam a vida do empresário. Eles já chegam até a quantificar o número de horas por ano que eles têm que se dedicar para cumprir essas obrigações. Será reduzido mais significativamente. Foi um anseio, foi um pleito dos empresários que está sendo atendido pelo governo atual. Esta reforma tributária busca simplificar e vai fazer realmente essa simplificação e facilitar também a cobrança. Então a cobrança será mais prática, será de uma forma mais eficiente, os resultados também serão de uma forma bem maiores, a sonegação será bastante reduzida. Então o IBS veio realmente para mudar. O IVA é um IVA realmente, que é o IVA que é praticado na Europa, que é praticado nos Estados Unidos, que é o imposto sobre valor agregado, mas só que no Brasil está um pouco diferente desses outros países. No Brasil, pelo tamanho dele, pelo número de estados que ele tem, então foi criado o IVA dual, que é o IVA federal, que no caso é o CBS, e o IVA estadual, que é no caso do IBS. Então, chegou a reforma tributária, está acontecendo. Muitas pessoas ainda não se deram conta da realidade das mudanças que irão ocorrer a partir deste ano e do próximo ano, que começam realmente a serem efetivadas. As prefeituras, os municípios também serão impactados demais com essa nova forma de tributação, e os estados também. 10h19, 10h19, reforçando, então, aqui para o nosso ouvinte, o Magno está tirando aqui as nossas dúvidas. Refis 2025 aqui no estado do Maranhão vai até o dia 31 de julho. Você regulariza a sua situação com amplo descontos, né? E também com opções de parcelamento e também de demais formas de pagamento, junto com a Cefaz, tá? No que diz respeito à questão do ICMS. Nós conversamos com o Magno Vasconcelos Pereira, que é auditor fiscal da Receita Estadual do Maranhão e secretário adjunto da Cefaz. Magno, muito obrigado pela conversa extremamente esclarecedora aqui na Mirante News FM. Sinta-se à vontade no futuro para a gente voltar a dialogar sobre a questão de imposto e também tirar dúvidas dos nossos ouvintes aqui na 104,1. Muito obrigado. Nós agradecemos a oportunidade, realmente esse é um momento bastante importante, porque a sociedade precisa ter conhecimento do que realmente ela contribui para o funcionamento do Estado. O cidadão contribuinte é muito mais importante do que o cidadão eleitor. Lógico que o cidadão eleitor é aquele que escolhe os seus representantes, os seus governadores, os seus prefeitos, os seus representantes no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas. Mas ser um cidadão contribuinte, aquele que fiscaliza as contas do município, aquele que fiscaliza as contas do Estado, aquele que fiscaliza as contas da União, aquele que vai lá verificar como esse dinheiro está sendo aplicado, que entra no portal da transparência dos municípios, no portal da transparência do Estado, da União, vê como o dinheiro está sendo direcionado, onde ele está sendo aplicado. Esse cidadão é muito mais importante. E é esse cidadão que é valorizado nos países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos. É isso, muito obrigado, Magno Vasconcelos Pereira, aqui na Mirante News FM, agora 10h21, 10h21. Vamos seguindo com informação para você aqui na 104,1. O INSS vai expandir o atendimento presencial. A Valquíria Rios traz pra gente. Fala,